Entender uma terra é conhecer a sua história, procurando compreender a sua evolução, as suas gentes e os seus edifícios. Num promontório sobre o rio, sítio estratégico que permite controlar as duas margens do Tejo, encontramos o Castelo de Abrantes e, no seu interior, a Igreja de Santa Maria. Este monumento religioso sobreviveu ao passar dos séculos, convertendo-se num símbolo da transformação da cidade. Esta é a sua história. Uma cronologia de sucessivas transformações, levadas a efeito por uma família poderosa que deixou a sua marca na comunidade abrantina e na história de Portugal. Igreja de Santa Maria do Castelo, Panteão dos Almeidas. Existem locais especiais, locais que nos contam histórias de tempos passados. Ao longo dos tempos, o homem construiu sobre o construído. Mudou e ampliou edifícios, alterou as funcionalidades e sacralizou-os. Vários historiadores apontam para que neste lugar tenha existido um templo romano que possivelmente foi cristianizado. Posteriormente, sobre ele, se edificou uma mesquita que, a quando da reconquista do território, voltou à fé de Cristo. Os cultos mudam, mas o lugar permanece. E em 1215, segundo a tradição, foi fundada a primitiva Igreja de Santa Maria do Castelo, a mando do rei Dom Afonso II. Por aqui passaram reis e rainhas, príncipes e princesas, em ocasiões importantes para o reino, de celebração ou de tristeza. Um dos momentos em que aqui se decidiu Portugal foi a 4 e 5 de agosto de 1385, numa das conjunturas mais complicadas da sua história. Depois da invasão do país pelo exército castelhano, o rei Dom João I reuniu aqui o Conselho de Guerra, onde, com o condestável Dom Nuno Álvares Pereira, decidiram travar o invasor na Batalha de Aljubarrota. Algures entre 1426 e 1429, um terremoto terá feito desabar a igreja. Foi nesta altura que Dom Diogo Fernandes de Almeida, alcaide mor de Abrantes, ordenou a sua reedificação e, à semelhança do que faziam as famílias mais importantes da sua época, com poder e dinheiro, transformou este templo no seu panteão. Nos séculos XV e XVI, a igreja sofreu uma profunda transformação, bem ao gosto das elites da época, com frescos e revestimentos azulejares hispano-árabes. E os majestosos túmulos de Dom Diogo Fernandes de Almeida e do seu filho Dom Lope de Almeida, primeiro conde de Abrantes, e seus sucessores. São monumentos funerários de uma qualidade artística ímpar, autênticos túmulos de príncipes, comparáveis aos dos mosteiros de Alcobaça, Batalha ou Jerónimos, que atestam bem a riqueza e poder da família Almeida. Ao longo da história surgem nomes cuja vida podia encher livros de história. Homens determinados a defender a sua família, proteger o seu rei, dominar a arte da guerra, da diplomacia e dos negócios, senhores de grandes territórios ou mecenas de artistas. Uns vivem ainda à luz da fama, outros caíram no esquecimento. Um deles foi Dom Diogo Fernandes de Almeida, fundador deste panteão. Participou na conquista de Ceuta, onde foi armado cavaleiro pelo infante Dom Duarte. Os seus altos serviços à coroa foram recompensados com bens, poder e uma posição social distinta. O seu brasão, com 6 barriletes de pólvora, patente no seu túmulo,
reflete a sua admiração pela artilharia militar. Em frente, encontramos o túmulo do seu filho, Dom Lopo de Almeida, fidalgo da corte portuguesa durante os reinados de Dom Afonso V e Dom João II. Um verdadeiro humanista, com as suas múltiplas facetas de cavaleiro, diplomata, vedor da fazenda, membro do Conselho Real, homem de negócios, benemérito e mecenas. Durante a sua vida, o primeiro conde de Abrantes prestou vários serviços à coroa e ao reino, dentre os quais se destaca, em 1451, o acompanhamento da infanta Dona Leonor, irmã mais velha de Dom Afonso V, a Roma, para o seu casamento com o imperador do Sacro Império, Frederico III, e a sepultura do infante Dom Pedro. Após a sua morte, em 1449, na Batalha de Alfarrobeira, o seu corpo foi abandonado no campo de batalha e posteriormente enterrado na igreja de Alverca. Pressões diplomáticas exercidas pela irmã Dona Isabel, duquesa de Borgonha, para que lhe fosse dada sepultura condigna, levaram Dom Afonso V a ordenar que os seus restos mortais fossem entregues a Dom Lopo de Almeida. Este acabou por trazê-los para este local, onde permaneceram até 1452, quando foram transferidos para o Mosteiro da Trindade, em Lisboa, e posteriormente para o Mosteiro da Batalha. Um dos Almeida mais notáveis foi Dom Francisco de Almeida, que não se encontra aqui sepultado. Filho de Dom Lopo de Almeida, fez parte da corte de Afonso V e distinguiu-se militarmente na Batalha de Toro e na conquista do Reino de Granada ao serviço dos reis católicos. Em 1505, Dom Manuel nomeia-o como primeiro vice-rei da Índia, onde fortalece a presença e domínio português no Oriente, reforçando o controlo territorial, conquistando praças e erguendo fortalezas. Em 1508, ao largo de Dio, na sequência da morte de seu filho Dom Lourenço de Almeida, no ataque moro a Shaul, com 18 navios e 1.800 homens, derrota uma frota de 200 galés de guerra e mais de 5.000 homens da coligação entre o Império Egípcio Mameluco, o Reino de Calcute e o Império Otomano, apoiada pela República de Veneza. Esta foi uma das mais importantes batalhas navais da história universal e mudou a geopolítica do comércio mundial, afirmando o domínio absoluto do Índico por Portugal durante mais de 30 anos. Substituído por Dom Afonso de Albuquerque, morreu, no regresso ao reino, numa escaramuça com nativos perto do Cabo da Boa Esperança. A igreja de Santa Maria do Castelo esconde ainda vários enigmas que a tornam muito especial. Um deles é o revestimento de azulejos hispano-árabes, possivelmente encomendados em 1503 em Sevilha por Dom Jorge de Almeida, bispo de Coimbra e filho de Dom Lopo de Almeida. Outro são os frescos que aqui encontramos. Apesar de se conhecer a sua existência desde 1876, só recentemente é que intervenções de conservação e restauro, que levaram à remoção de alguns azulejos, puseram a descoberto um conjunto figurativo de grande qualidade técnica e estética, datado do final do século XIV. No altar, um retábulo quinhentista com um políptico com 4 pinturas, uma das quais chegou até nós, a Adoração dos Magos, possivelmente da oficina do pintor luso-flamengo Francisco Henriques. Ao longo dos séculos, este templo passou por diversas adaptações e funcionalidades. Nas invasões francesas foi usado como paiol e posteriormente desafetado do culto e usado como depósito da tropa e palheiro. A sua monumentalidade fez com que vários movimentos da sociedade abrantina o tivessem defendido e, em 1910,
é classificado como Monumento Nacional. Contudo, 7 anos depois, o Jornal de Abrantes denuncia o desleixo em que está, até que em 1921 é aqui instalado o Museu Regional de Abrantes, Dom Lopo de Almeida. Mas só na década de 40 do século XX se fazem obras significativas. Hoje, Santa Maria do Castelo é um ícone da história de Abrantes e de uma das mais importantes famílias portuguesas dos séculos XV e XVI. É um dos mais emblemáticos monumentos de uma cidade repleta de segredos e de pedaços da memória da comunidade abrantina, mas também de Portugal e dos povos que por aqui passaram. Ou não estivéssemos a falar da cidade mais central de Portugal, junto ao maior rio da Península Ibérica, numa confluência de regiões que fazem do seu território um centro de decisão estratégica ao longo da história. É nessa história que nos revemos, com os feitos heróicos e trágicos dos nossos antepassados, mas sempre procurando o entendimento das mentalidades e do contexto cultural e político de cada época.